Paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos na nossa quinta parte, mas seja feita a tua vontade, aleluia. E eu quero já iniciar com uma oração. Curve sua fronte, feche os seus olhos. Entre comigo nesta oração, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, papai, nós queremos apresentar, Senhor, a nossa oração a Ti. Entregamos, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que seja feita a Tua vontade, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nossas vidas. Que se cumpra os Teus propósitos, que eles são mais altos, Senhor. Deus Santo, Deus maravilhoso. Fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Estamos ansiosos, Senhor. Assim como a corça suspira, Senhor, meu Deus, por água, Senhor, nós estamos sedentos da Tua palavra. Porque ela vem e renova as nossas forças, nos enche o nosso coração. Ela nos anima, ela fortalece aquele que está cansado. Ela traz, Senhor, um direcionamento. Aleluia. É a Tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos dá direção, que nos enche, que alegra o nosso coração. Aleluia. Faz, Senhor, de mim uma pessoa, Pai, mais grata, Senhor. Mais grato eu quero ser, Senhor. Mais grato a Ti, papai. Aleluia. Mais grato, Senhor, meu Deus. Faz de nós pessoas com gratidão em nosso coração. Ó Deus, protege, Senhor, as casas das pessoas que estão, Senhor, nos acompanhando, nos ouvindo. Protege, Senhor, meu Deus, as suas casas, onde elas moram, o seu trabalho. Guarda elas, Senhor. A sua entrada, a sua saída. Aleluia. Prospera, Senhor, meu Deus, áreas que até então, Senhor Deus, não havia ainda chovido nessas áreas. Mas que a partir, Senhor, dessa oração, dessa intercessão, venha prosperar, venha, Senhor, meu Deus, derramar das Tuas abundantes chuvas, que são chuvas de bênção, chuvas de graça. Aleluia. Quero ler com os irmãos Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ali fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia. Jeremias é levantado por Deus para profetizar as nações. Jeremias viveu num tempo muito conturbado, onde a maioria das pessoas não estavam fazendo a vontade de Deus, onde havia apostasia, ela estava sobre toda a nação. Mas Jeremias foi criado em um ambiente temente ao Senhor. Jeremias foi, aleluia, criado em um ambiente onde temiam a Deus, onde velavam pela palavra, pelos mandamentos, onde havia ainda esse remanescente, aleluia, a família de Jeremias. E ainda jovem, Deus o chama.
E a palavra do Senhor vem a ele dizendo assim, ó: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, te ungi, as nações te dei por profeta. Então disse, Jeremias começa a contender com o Senhor por não compreender o chamado, aleluia. E ele diz, eis que não sei falar, porque sou como uma criança. E o Senhor continua, porque o Senhor não desiste do vaso dele. Não digas, eu sou como uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. É tudo quanto eu te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E a mão do Senhor tocou, aleluia, na boca e disse, eis que ponho as minhas palavras nas tuas bocas. E eu acho interessante a forma como o Senhor, ele fala para Jeremias, eis que ponho a minha palavra sobre a tua boca. Mas o Senhor não apenas agora fala com Jeremias, mas também leva ele a lugares, cria situações, para que ele entenda, aleluia, para que ele entenda aquilo que Deus quer revelar para ele, aleluia. Só um pouquinho, vou pegar água. Hoje estamos num ambiente diferente, que é meu local de trabalho. Deixa os irmãos vão escutar barulhos um pouquinho diferente, espero que fique audível. Aleluia. E Deus leva Jeremias a situações onde que ele passa a ver como Deus queria tratar o povo de Israel. É certo que o povo de Israel novamente tinha se desviado dos caminhos. Apostasia é quando você, de forma consciente, de forma lúdica, você, de forma consciente, você sabe aquilo que é certo e faz o que é errado. Apostatar-se da fé é você saber que Deus é o Deus verdadeiro e mesmo assim você se inclinar e adorar a falsos deuses. Ou até mesmo, como na época ali, eles sacrificavam crianças. Eu sempre digo que não sobe apenas o louvor como incenso suave às narinas de Deus, mas também sobe a podridão, o pecado, e encheu as narinas de Deus com aquele fedor. E Deus levanta Jeremias nesse tempo, esse é o contexto. Aleluia. Meu Deus, é forte. E Deus diz, antes que eu te formasse do ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei, eu te ungi. Aleluia. E não apenas ali nós vamos perceber na caminhada de Jeremias que Deus se apresenta com uma vara. O que tu vê, Jeremias? Uma vara de amendoeira. O que tu vê, Jeremias? Uma panela de fogo. E dentre todas essas coisas, o cinto de linho, uma botija quebrada. Aleluia. E Deus se comunica com o profeta Jeremias através dessas, levando a esses lugares. E mais uma vez o Senhor diz, desce, vai à casa do oleiro. E eu fico me perguntando que o profeta Jeremias, talvez ele pensou em sua mente, mas Senhor, fale comigo aqui. Por que o Senhor não pode falar comigo aqui onde eu estou? Aleluia. Mas o Senhor diz, desce, vai à casa do oleiro. Sabe, eu e você tem coisas que o Senhor vai falar para nós na nossa casa.
Mas tem coisas que é lá na igreja, na casa do oleiro. É lá que o oleiro está moldando, trabalhando, lapidando, cuidando dos seus vasos na olaria. Aleluia! Quer ouvir a voz de Deus? Vai à casa do oleiro, desce à casa do oleiro. Aleluia! E mais uma vez o Senhor leva então Jeremias lá, e Jeremias obedece e vai. Ele é obediente e vai lá. Então o Senhor lhe mostra um vaso na mão do oleiro. Lá era o local de trabalho de uma pessoa. Lá ele estava fazendo um vaso, confeccionando uma obra de arte, algo que é feito sob medida, algo que é feito um artista, um artesão, algo que é feito nas mãos do oleiro. Aleluia. E enquanto aquele oleiro estava trabalhando no vaso, que é feito de barro e água, aleluia, enquanto estava trabalhando naquele vaso, aquele vaso se quebra nas mãos do oleiro. Mas o oleiro não desiste do vaso. Ele pega aquele vaso e a vontade do oleiro é refazer, fazer um vaso novo. E assim o Senhor se comunica com Jeremias dizendo que aquele vaso quebrado ainda havia conserto, mas perceba que aquele vaso estava nas mãos do oleiro, ainda estava mole aquele barro. Sabe, aqui eu quero agradecer ao meu marido que comprou essa Bíblia para mim. A Bíblia de Estudo Genebra. Ela chegou essa semana, eu fiquei muito feliz. Deus sabe o quanto eu tenho um zelo, um cuidado e um carinho com a palavra do Senhor. Dedico realmente tempo para estudar e passar da melhor forma possível. Aleluia. E aqui nessa Bíblia de estudo, eu achei interessante que trouxe que quando o primeiro vaso ele teria estragado, isso não significa a sua ruína, a sua destruição total. O Senhor mostra a sua intenção, a vontade dele para aquele vaso. Aleluia. O propósito de Deus, aleluia, para aquele vaso. Aleluia, Jesus. Sabe, Deus estava moldando o caráter, Deus estava trabalhando no caráter do povo de Israel. E assim ele mostra para mim e para você, agora trazendo para os dias de hoje. Nós somos o barro, o pó mesmo, nós viemos do pó. Quando Deus do pó fez Adão, aleluia, lá em Gênesis. E eu percebo que quando ele traz essa passagem de vaso e o oleiro, e o vaso está nas mãos do oleiro, nós somos o pó. A água aqui, Jesus disse para aquela mulher samaritana: se soubesses quem te pede água, que ele era a fonte da água da vida, que ela nunca mais teria sede se bebesse dessa água. E também a palavra vai dizer, aleluia, aqui está a água que dá vida. É a palavra do Senhor. Então o que eu aprendo aqui, o que eu aprendo que a água é Jesus, é a palavra, é Deus, é o Espírito Santo. E nós somos o pó. E nós decidimos, quando aceitamos o Senhor Jesus, nos colocamos na mão de Deus. E somos moldados através da palavra que é a água. Aleluia. Cada vez que ouvimos a palavra do Senhor,
ela está nos moldando, moldando o nosso caráter, moldando, aleluia. A água aqui, como palavra do Senhor, ela vem para sim nos moldar, nos confrontar, nos exortar, aleluia. Para deixar da forma como o oleiro quer esse vaso. Não é da forma como eu e você queremos. E também aprendo aqui que se o Senhor já está usando esse vaso com essa imperfeição, quem decide se esse vaso continua com essa imperfeição ou se o Senhor vai moldar, fazer um vaso novo, é o oleiro. Eu e você não temos essa autoridade de decidir como vai ser usado o vaso, como ele vai ficar, porque está nas mãos do oleiro. O barro, quando já endurecido, quando já velho, endurecido, seco, não se dá para trabalhar com um vaso duro, com um barro que já endureceu. Esse é o meu coração e ele é o seu coração. É o nosso coração, aleluia, que precisa receber a palavra do Senhor. Está constantemente regada, molhada e se moldando aquilo que o Senhor tem para mim e para você. O caráter de Cristo. Sabe, eu ouço muito dizer que crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. Mas eu quero trazer esse jargão para dizer assim, ó, crente que não chora está com defeito de fabricação. O crente que não chora, ele está com defeito de fabricação. Nós estamos falando do profeta Jeremias. Ele foi considerado o profeta chorão, o profeta de lágrimas. Aleluia. Sabe, ele tinha um coração mole, mas a mensagem que ele trazia era dura, era severa, era de coração, era de exortação. Aleluia. Até Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia vai trazer Jesus chorou. Você sabe por que Jesus chorou? Jesus chorou diante de uma situação. Quando ele vai visitar os seus amigos, as suas amigas, Marta e Maria. E Lázaro já havia morrido há 4 dias. Aleluia. Então, quando Marta está a caminho de Jesus, e Jesus a caminho do sepulcro, Maria tanto Marta quanto Maria. Ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria se lança aos pés do Senhor e chora. E o Senhor, olhando Maria chorar, moveu-se de íntima compaixão. O Senhor é um Deus, o Senhor Jesus é um Deus, mas naquele momento ele moveu-se de íntima compaixão. E ele é movido por esse sentimento e ele chora junto com Maria. Aleluia. Há muitas lágrimas envolvidas. Desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos acompanhando as lágrimas dos servos, as lágrimas dos crentes, as lágrimas de pessoas que serviram a Jesus, pessoas que serviram a Deus em tempos difíceis, em tempos escassos, em tempos onde a rebeldia era superior, onde uma nação estava rebelde. Não muito diferente de tempos como agora. E sabe, nós vamos acompanhar Ana chorando no templo, clamando ao Senhor por um milagre. Nós vamos acompanhar Pedro, quando Pedro percebe que negou o Senhor Jesus 3 vezes, ele negou. O Senhor disse que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. E Pedro nega Jesus por 3 vezes. E quando ele percebe que aquilo que o Senhor Jesus falou para ele se cumpriu,
A palavra do Senhor diz que ele chorou amargamente. Um choro de remorso, um choro de culpa, um choro de, aleluia, de arrependimento. Aleluia. Mas a palavra de Deus vai dizer e nos alertar, aleluia. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É da vontade do Senhor as suas lágrimas, filho, filha. É da vontade do Senhor que você chore. Aqui na terra nós ainda vamos chorar muito. Se você não tem chorado, se você não tem entristecido seu coração de ver algumas pessoas passando por dificuldade, de ver o perdido, de ver a falta de compaixão, de amor, se você não tem chorado, lá em Romanos 12, 15 vai dizer: alegrai-vos com que se alegram, mas chorai com os que choram. Aleluia. Quando Jeremias é levantado para exortar o povo, o Senhor queria arrependimento. E quando a gente pensa em arrependimento, estou indo por esse caminho, vou me arrepender e vou voltar para esse. E não é fácil se arrepender. Não é fácil aceitar que estamos errados. Não é fácil se converter dos maus caminhos. E isso vem com choro, com lágrimas, com dor, com pranto. A gente chora quando vê que estamos tomando uma decisão errada. A gente chora quando acontece algo que não gostaríamos que acontecesse. Aleluia. Aleluia, Jesus. E o Senhor está dizendo para você: pode chorar, filha. Pode chorar, filho. Jeremias, considerado o profeta das lágrimas. Perceba que quando ele ia lá entregar a mensagem do Senhor, era uma mensagem dura. Porém, para ele ser considerado o profeta das lágrimas, houve muito choro, muitas lágrimas da parte dele. Aleluia. Por estar vendo aquilo que o Senhor iria estar fazendo com o povo. Aleluia. E toda vez que o Senhor levanta alguém para exortar, para falar, é porque o Senhor está avisando, está alertando. E ainda há tempo para o arrependimento. Mas, quando que Jeremias já estava clamando e intercedendo pelo povo, vai chegar uma hora onde que o próprio Deus fala para ele que não adiantava mais estar intercedendo. Deus diz para Jeremias: sua intercessão não salvará, porque o povo está rebelde e que já havia se passado aquele tempo de arrependimento. Então nós vamos perceber que há um tempo. Se Deus está levantando alguém para tratar algo na minha vida, na sua vida, é porque o Senhor está dizendo, o tempo está se findando para que você venha se arrepender, se corrigir. O oleiro está dizendo, através da palavra, moldando, esse aqui é o molde do caráter que eu quero que você entre, filho, filha. É dessa forma aqui que eu quero que você fique, minha filha amada, meu filho amado. Aleluia. Ele é o oleiro. Nós, porém, somos vasos. E vasos de barro. Por que não vaso de ouro, irmã Kelly? Porque um vaso de ouro, a glória tem que ser de Deus. E um vaso de ouro, ele rouba a glória do Senhor. Por que não vaso de prata? Porque o vaso de prata, com o tempo, vem o tempo e ele fica ofuscado, perde-se.
Perde-se o brilho, ele ofusca o brilho de Deus. Por que não um vaso de cristal? Um vaso de cristal, ele é cheio de não me toque, não me tique, não me toque, que eu quebro. Mas por que não um vaso de madeira, então? Um vaso de madeira, quando passaria pela prova do fogo, porque todo vaso vai passar pela prova do fogo, o fogo iria consumir esse vaso de madeira. E o vaso de barro não. O vaso de barro, ele é moldado nas mãos do oleiro, ele é levado no forno, sim, mas ali ele não trinca, ele não estraga, ele fica intacto, aleluia, porque ele passa pela prova do fogo e volta firme, resistente, aleluia, aleluia. Sabe, não basta apenas eu e você estarmos na casa do oleiro, que é a sua igreja, porque muitos estão. Mas é necessário eu e você estarmos dentro do propósito de Deus, e esse propósito é estar nas mãos do oleiro. E o oleiro é muito educado. Ele vai sempre perguntar. Ele é muito educado. Ele não obriga você a nada. Mas ele quer tomar conta de todas as áreas da sua vida. Ele quer moldar todas as partes. Todos os lugares, todas as áreas, todos os cantinhos. Aleluia. E o vaso é moldado de acordo com como ele deixa. Se joga, se lança nas mãos do oleiro. Permite que a palavra, que é a água, vai moldando e vai dando forma para aquele vaso. Aleluia. E essa é a vontade de Deus. É se mesmo quebrar na mão do oleiro, ele faz um vaso novo, ele não desiste de você. Aleluia. Deus não desiste de você. Vamos fazer uma oração para finalizar. Para estarmos finalizando. Pegue a sua Bíblia assim. Abrace ela. Abrace com toda a sua força. Sabe, existem países onde que pessoas estão nesse momento com só um pedacinho da palavra do Senhor. E eles recebem aquele folheto. Depois eles têm que comer. Eles têm que dar um fim naquilo. Porque se são pegos lendo a palavra do Senhor, eles são presos, são castigados. São levados à morte. Você e eu temos toda a liberdade. Essa aqui é a palavra do Senhor. Nós temos toda a liberdade para estudar todos os dias. Para abrir e lermos e estudarmos todos os dias. Aleluia. A vontade de Deus é que os seus vasos venham a permitir ser moldados pela palavra. Deixa a palavra, que é a água, é a vida para mim e para ti. De todas as áreas de nossa vida. Ela vem como chuva. Como chuva. Para vivificar. Aleluia. Para purificar. A água traz pureza. Purificação. Aleluia. Deixe que a palavra, o Espírito, entre sobre a sua vida. Faça morada na sua casa. Faça morada no seu coração. Transforme o seu dia. Transforme o seu lar. Transforme o seu ministério. Aleluia. Sabe, se até o Senhor Jesus aqui em terra, mesmo sendo Deus, e ainda assim com sentimento, sendo homem, teve compaixão da dor de Maria pelo seu irmão Lázaro. E Jesus chora, os seus discípulos também choraram.
o profeta Jeremias, que é o qual nós estudamos. Muitas lágrimas foram derramadas para cumprir o propósito de Deus. Não pense você que é fácil. E o Senhor diz, pode chorar, filho, pode chorar, filha, chora, que enquanto você chora, eu vou molhando o barro, vou moldando esse barro que é o vaso. Aleluias. Enquanto suas lágrimas correrem, em prol do meu nome, em prol da minha palavra, em prol do meu reino, eu vou moldando você, fazendo um vaso de honra, um vaso cheio de óleo, cheio de unção, cheio de azeite. Não é um vaso quebrado, não. Aleluia. Não tenha medo de chorar. Nós precisamos levar menos os nossos julgamentos para a casa do oleiro e levar mais os nossos lenços e abraçar e chorar. Sabe, esse tempo de pandemia, esse tempo onde as pessoas estão definitivamente não podem tocar, não podem abraçar, não podem se aproximar tanto, com medo do vírus. Sabe,